Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula de aprofundamento do livro As Coisas da Terra. Para a nossa aula de hoje, eu escolhi falar sobre um tema que a gente discutiu até que bastante na última live do livro, que foi sobre engajamento cultural. Esse livro não fala, o As Coisas da Terra, não fala necessariamente sobre isso, mas como ele fala sobre as dádivas terrenas que Deus nos dá e também sobre o peso dessas dádivas de uma perspectiva eterna, ele acaba sim falando da criação e de um engajamento cultural. Quando a gente discutiu lá na live, a gente viu que essa é uma deficiência muito grande dos cristãos, que nós, querendo aí se separar do pecado que existe no mundo, nós acabamos rechaçando, né, toda a criação e toda a cultura produzida. Lá na live a gente viu que isso é impossível, porque tudo que o homem faz é cultura. Então hoje a gente vai ver mais detalhadamente essa questão do engajamento cultural. Nós vamos ver bases bíblicas, bases históricas, que a história da igreja aí tem falado já sobre esse tema. Então nós vamos ver um pouquinho mais, de maneira um pouco mais estruturada, essa questão do engajamento cultural, olhando para os três pilares básicos da cosmovisão cristã, que é criação, queda e redenção. Eu quero começar a nossa aula falando uma frase do Tadeusz Williams, que está lá no livro Reflita, que diz assim: o Deus que criou o universo criou-nos para que criássemos algo. Então, Deus, né, o Supremo Criador, chamou tudo à existência ex nihilo, né, tudo do nada. E a semelhança desse Deus que chamou as coisas à existência, que chamou todas as coisas à existência, nós também criamos. Só que a diferença é que nós não criamos do nada. Nós pegamos a matéria, nós pegamos tudo que Deus criou e a partir daí nós transformamos essas coisas. Que é o que a gente viu na live, né? Na definição de cultura que o Joe Rigney nos traz. Ele diz que cultura é a criação de Deus somado aos esforços humanos, usando lá novamente o exemplo da macieira e da torta de maçã. Criação é a macieira, cultura é o homem ir lá, pegar as maçãs e fazer uma torta de maçã. Então, isso é verdade, não só para essas coisas mais na cara, né? Do tipo ir lá, pegar um fruto e fazer alguma coisa, pegar uma comida e fazer alguma coisa. Mas isso é verdade com relação a todas as estruturas da nossa existência. Então, culinária, filosofia, engenharia de software, aviação, tudo isso envolve essa subcriação, né? Essa criação derivada, porque nós não criamos de maneira primária. Quem cria de maneira primária é Deus, porque ele cria do nada. Nós criamos a partir do que Deus já criou. E toda essa questão, né, da nossa criação, a gente pode ver, do que a gente cria, a gente pode ver lá em Gênesis 1:28, que é o texto que nós chamamos de um mandato cultural, que diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, esse mandato cultural lá de Gênesis tem sido estudado aí pela igreja ao longo dos anos, justamente pensando nessa questão do homem sujeitar e dominar sobre a terra. E isso significa muita coisa. Isso significa todo esse envolvimento cultural que que a gente vem estudando. Então, nós vamos partir agora para os três pilares que eu falei para vocês: criação, queda e redenção. Isso é muito importante da gente ter em mente, esses três pilares, para a gente pensar nessa relação cristianismo e cultura. Então, o primeiro deles é a criação. A primeira coisa que a gente pode pensar acerca da criação é que lá em Gênesis 1, Deus olha para tudo que ele está fazendo e diz que é bom. Então, nós não podemos olhar para a criação e dizer que algo é ruim. Geralmente, a gente confunde criação com mundo. E mundo no sentido do mundo, a carne e o diabo serem aí instituições que militam contra a nossa fé. Mas a criação não é esse mundo que milita contra a nossa fé, não é o mundanismo, não é o secularismo. A criação é boa. Então a gente ainda está aqui na parte de criação, depois a gente vai ver a queda. Mas a criação é boa. Quem melhor do que o próprio Criador para fazer um julgamento sobre a criação, acerca da criação?
Então Deus, quando ele termina de fazer cada coisa ali ao final de cada dia, a gente tem lá a repetição, e viu Deus que tudo isso era bom. E se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, lembrando inclusive do último livro que a gente leu, que foi o Deleitando-se na Trindade, a gente pode ver também que a criação foi o transbordamento do amor que existe ali entre as três pessoas da Trindade. A gente lembra da frase do Michael Reeves que diz que a fonte de amor extravasou. Então não tem como uma coisa que é fruto desse extravasar do amor de Deus ser ruim. Então nós temos que manter sempre em mente que a criação é boa. Quem não participou da leitura do Deleitando-se na Trindade, pode ver lá todo o conteúdo que está gravado, todas as nossas discussões e todas as aulas sobre esse assunto. E o autor, o Michael Reeves, diz assim: a própria natureza do Deus triuno é ser efusivo, ebuliente e sobrejante. O Pai regozija-se em ter outro a seu lado e encontra a própria identidade ao extravasar esse amor. Criação significa expansão, difusão e explosão externa desse amor. Então, a criação foi isso aqui, esse extravasar, esse transbordamento do amor ali entre as três pessoas da Trindade. Então a gente já viu que a criação é boa, a gente já viu que a criação é esse transbordar do amor de Deus, e a gente viu também que quando Deus cria todas as coisas, ele convoca homem e mulher a sujeitarem essa criação, a completar a criação, a fazer todo um adorno da criação, como a gente viu no livro As Coisas da Terra. Então nós somos convocados pelo Deus Criador a fazer isso. E nós temos capacidade de fazer isso porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então todos nós temos uma veia criativa por natureza. Por mais que a gente pense que eu não sou envolvido com arte, eu não sou envolvido com nada desse mundo cultural e artístico. Então eu não tenho essa veia criativa. Eu não sou escritor, eu não sou pintor, não sou cantor, nem compositor. Mas essa veia criativa, fala justamente disso, da gente pegar as coisas da criação e transformar essas coisas. Então nós vimos isso na parte de criação. Só que aí nem tudo ficou bom, Deus disse lá, Deus viu que tudo era bom. A criação é o extravasar do amor de Deus. Mas logo depois disso a gente vê a queda lá em Gênesis 3. Então tudo aquilo que Deus criou como bom foi deturpado e distorcido na queda. Por isso, todas as criações humanas vêm com essa mancha do pecado. A queda lá em Gênesis não foi só a queda de Adão, não foi só a queda de Eva, não foi só uma queda moral, foi uma queda cósmica. A Bíblia diz que toda a criação aguarda redenção. Então toda a criação foi afetada, foi manchada pelo pecado. E a gente tem que ter isso em mente, quando a gente pensa em engajamento cultural. Porque tudo que o homem produz vem maculado pelo seu pecado. Por isso que nós devemos estar sempre com os olhos abertos, sempre com as lentes do Evangelho, para podermos enxergar corretamente todas as coisas. Para a gente olhar para uma música, por exemplo, que foi feita por um não cristão, aí por causa da criação, a gente pode enxergar beleza ali, porque a gente vê que mesmo que aquele compositor não seja cristão, ele ainda é imagem e semelhança de Deus, e ele, por isso, consegue criar coisas belas. Mas aí depois a gente olha para a queda. Certo, ele consegue criar coisas bonitas, coisas excelentes, mas ele também é um pecador que carece da graça de Deus. E por isso, muitas vezes, ele vai cantar coisas distorcidas. Ele vai cantar sobre um amor idólatra entre homem e mulher. Ele vai cantar sobre uma rebeldia contra Deus. Então, tudo isso nós temos que ter em mente ao nos engajarmos culturalmente. A gente vê isso, esse tipo de análise muito facilmente em filmes, em séries, em músicas, em livros. Nós temos que estar aptos a discernir as coisas boas, a genialidade dessas pessoas, E também o pecado, onde o pecado, o coração pecaminoso dessas pessoas afeta o que elas criam. Então, essa queda é realmente cósmica.
E mais uma vez, nós não podemos fazer uma distinção entre ambientes sagrados e entre ambientes profanos, uma vez que a queda afetou todas as áreas da nossa existência. E se a queda nos afetou de maneira cósmica, se toda a criação geme e anseia pela redenção, nós também precisamos de uma redenção cósmica, de uma redenção que atinja toda a criação, todas as esferas da nossa existência. Tem uma frase do Paul Marshall que diz assim: estamos modelando os tijolos da eternidade. E por que ele diz isso? Porque nós, cristãos, que fomos remidos por Cristo, que fomos redimidos por Cristo, nós também nos tornamos agentes dessa redenção cósmica. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, quando nós enxergamos tudo com as lentes do Evangelho, nós estamos sim moldando os tijolos da eternidade, porque aquilo que a gente constrói para a glória de Deus não passará. Falando sobre redenção, nós precisamos também pensar nessa perspectiva macro, nessa perspectiva cósmica, porque muitas vezes a gente fala sobre a redenção em Cristo como uma redenção pessoal. Cristo morreu por mim, para me salvar dos meus pecados. Cristo morreu pela igreja. Sim, isso é verdade, glória a Deus por isso. Mas Cristo também veio redimir tudo que estava em rebeldia contra Deus, tudo que estava separado de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Colossenses 1:20, que diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Deus em Cristo está reconciliando consigo todas as coisas, não só o homem, mas todas as coisas. Então, nós podemos, a partir disso, ser agentes de redenção em todos os âmbitos da sociedade, em todas as esferas da existência. É um renovar daquele mandato cultural que a gente vê lá em Gênesis 1. Tem uma frase muito interessante do autor Tullian Tchividjian que diz assim: Deus quer que nos juntemos a Ele em seu trabalho de renovar pessoas, lugares e coisas. Deus deseja que aqueles a quem Ele redimiu trabalhem para transformar este mundo quebrado em todas as suas estruturas falidas, famílias, igrejas, governos, negócios, de tal forma que reflitam uma resposta à oração do Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Devemos preencher todas as estruturas da terra com o conhecimento de Deus, nosso Criador e Redentor. Eu acho que essa frase, essa citação, que está lá no livro Fora de Moda, desse autor, o Tullian Tchividjian, resume muito bem essa ideia. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos esses agentes de redenção, de restauração e de reconciliação. Nesse trabalho de Deus de restaurar e de transformar pessoas, lugares e coisas, de transformar todas as estruturas caídas desse mundo. Por isso, é tão importante que nós falemos de engajamento cultural. Porque se o crente não está pensando a cultura segundo a palavra de Deus, ele está pensando segundo outras cosmovisões. Então, às vezes, a gente vai lá para o culto no domingo, a gente faz tudo da igreja bem certinho. Mas a nossa cabeça, a nossa visão de mundo é completamente secular. Porque nós não queremos que o nosso cristianismo invada o nosso trabalho, invada a maneira como nós criamos nossos filhos, como nós conduzimos os casamentos, como a gente vive o lazer, o ócio, como a gente vive todas as coisas, a maneira como eu faço arte, a maneira como eu me divirto. Então, tudo isso tem que ser alcançado pelo conhecimento do Senhor, que transforma e restaura todas essas coisas. Um autor muito conhecido que fala bastante sobre engajamento cultural é o Hans Huckmacher. E ele diz assim: se quisermos a recristianização da Europa e dos Estados Unidos, que é o contexto onde ele estava inserido, isso não acontecerá se as pessoas não conseguirem encontrar um bom livro em certa área do conhecimento e descobrir que ele foi produzido por cristãos. O mundo não se tornou ateu porque os ateus pregaram arduamente
Eles tomaram a liderança em muitas áreas. Eles deram o tom. Então, enquanto o secularismo, enquanto o ateísmo deram o tom para todas as áreas do conhecimento, o mundo vai ficar cada vez mais ateu, porque os cristãos não produzem, né? E se eles não produzem, eles vão consumir de quem está produzindo alguma coisa. E se essas pessoas tiverem uma cosmovisão em rebeldia contra Deus, nós estaremos consumindo conhecimento a todo momento e indiscriminadamente de pessoas que têm essa cosmovisão. E quais são os impactos disso? É isso aqui, é o mundo secularizado que a Europa vive hoje, né? Principalmente a Europa, que é considerado um continente pós-cristão. Então nós temos que ter muito cuidado mesmo. Quando a gente nega a cultura, quando a gente busca viver num ascetismo, fugindo da cultura a todo momento, a gente contribui para isso aqui. A gente contribui para que pessoas com uma cosmovisão completamente secularizada deem o tom de todas as esferas da existência humana. E isso é um problema. E por isso que eu quis trazer essa aula de aprofundamento falando sobre um dos temas mais interessantes desse livro, que é o engajamento cultural. Como eu já disse para vocês, o nome do Clube do Livro é Corandel justamente por isso, porque nós vivemos, toda a nossa vida, nós vivemos perante a face de Deus. E por isso nós devemos ter consciência de que nenhuma área da nossa existência foge da presença de Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que ela tenha sido útil. Até o nosso próximo encontro, que será na nossa aula de contextualização do livro O Grande Divórcio.